Olá, tudo bem? Eu sou o professor Oswaldo Barbosa, da Fundação Dom Cabral. Estamos aqui em especial para fazer esse vídeo para o ENATS, que é o Encontro Nacional do Terceiro Setor, e que esse ano tem um tema muito desafiante, exatamente como o terceiro setor, como as organizações vão lidar com todo esse novo contexto aí de pandemia e pós-pandemia. Bom, o tema que nós trazemos aqui hoje, dentro da nossa contribuição, é o tema planejamento estratégico em tempos de pandemia. Será que, a partir da reflexão que a gente vai trazer para vocês aqui, o que será que vai mudar? Será que somos nós, gestores do terceiro setor, que vamos nos adaptar às novas situações? Será que nós vamos ter que adaptar ferramentas, conceitos, né, diante de um cenário de incerteza, sim? Mas será que nós temos informações para a gente poder analisar e entender em que medida essas mudanças, essas transformações vão afetar o trabalho da nossa organização? Quantas organizações do terceiro setor tiveram que revisar, renegociar seus orçamentos, as suas entregas, quantos projetos fechados? Mas, ao mesmo tempo, mesmo com toda essa pandemia, nós temos várias organizações do terceiro setor também aproveitando como oportunidade de crescimento, de transformação, de revisão. Só para deixar como registro aqui, quantas organizações do terceiro setor nessa pandemia tiveram que adaptar, por exemplo, as suas ações na área de qualificação, seja ela qualificação profissional, né, nessa área de qualificação na área do empreendedorismo, que nós tínhamos várias atividades presenciais e que foram migradas para o digital. E nesse exemplo, que eu vou dar de forma genérica aqui, mas apenas para mostrar comportamentos diferentes de gestores de organizações do terceiro setor, eu vejo, de um lado, organizações que aproveitaram essa crise no bom sentido para impulsionar projetos de digitalização que já estavam na gaveta e que faltava um impulso para fazer. E essas conseguiram sim, tinham alguns recursos já alocados para isso, conseguiram sair do presencial para o digital. Meu objetivo aqui não é discutir se isso vai melhorar ou piorar os resultados. Eu quero, nesse momento, me ater sobre a capacidade dos gestores em tomarem essa decisão. Ou seja, se eles já tinham no planejamento um desejo de fazer essa digitalização, esse contexto de pandemia, nesse sentido, ajudou e potencializou. Enquanto eu tenho um outro grupo de organizações que mesmo com essas oportunidades, não conseguiram implantar esses processos. Bom, pessoal, eu compartilho isso aqui exatamente a partir dessa questão. Planejamento estratégico em tempos de pandemia. O que será que nós temos que alterar? Será que são as nossas ferramentas? Como está a nossa visão? Você é gestor de uma organização do terceiro setor. Como você tem lidado com o seu planejamento? Ele está formalizado ou ele está só na sua cabeça? A sua equipe participa? Ou ele é desenvolvido apenas ali para um núcleo principal fechado dentro da organização? Como que é a participação disso? Então, a reflexão que eu trago para vocês aqui, em especial para essa edição do ENATS, é sobre, então, como nós, gestores do terceiro setor, podemos ou não aproveitar todo esse contexto de pandemia e quais serão esses impactos para as organizações que a gente gerencia. Bom, então, nesse contexto aqui, quero aqui, como se fosse contar uma história para vocês aqui. Então, convido você agora que está nos assistindo aqui, como que está o seu planejamento estratégico? Isso é uma novidade para você? Ah, Oswaldo, mas a minha organização é muito pequena, é muito simples, não precisa de um planejamento estratégico. A gente não vai burocratizar a gestão. Ou temos aqui grandes organizações já estruturadas que possuem planejamento estratégico. Então, independente do seu tamanho, do seu orçamento, da sua complexidade, aqui eu vou compartilhar com vocês uma estrutura básica de um planejamento para que a gente, pelo menos, faça uma reflexão dentro dessa proposta nossa. Então, né, o primeiro ponto aqui é entender que eu estou partindo da premissa que toda organização do terceiro setor tem a sua missão, visão, valores bem definidos, tem a sua história, né, muitas aqui podem usar o termo, né, vocação, né, estão ligadas a uma certa área, e a gente tem um terceiro setor abrangente que atua nos direitos humanos, na educação, na cultura, na assistência social, né? São tantas áreas importantes, no esporte. Então, essa é a primeira premissa, né? Qual é a missão, visão, valores da sua organização? E por mais básico para alguns, por mais tradicional que seja, isso aqui é básico, Oswaldo. Mas quantas organizações nessa crise
por falta de ter uma missão clara, não conseguiram tomar decisões sobre a sua organização. Seja para renegociar com um patrocinador, com um financiador, um apoiador. Eu tive o caso de uma organização onde, dentro de uma renegociação, o patrocinador fez uma proposta de mudar o escopo do projeto, atuar com outro público. Como a organização não tinha segurança sobre o seu público, ela não deu conta de fazer essa negociação. Ou seja, ela perdeu uma oportunidade. Ou outros vão dizer que ela não perdeu a oportunidade, né? Que ela preferiu tomar a decisão para a sua história de atendimento a um determinado público. Então, primeiro ponto, pessoal, vamos ter clareza, vamos ter segurança sobre essa nossa visão, nossa missão e nossos valores. Se eu tenho isso bem definido, eu tenho que ter no meu planejamento quais são os objetivos, ou seja, aquilo que eu faço para cumprir a minha missão. E aqui, de forma simbólica, aqui eu coloquei 3 objetivos aqui, representado, né, nesses 3 pontos aqui, nesses 3 retângulos. Então, quantos objetivos a sua organização tem? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5? Não importa a quantidade. A reflexão aqui é a famosa qualidade. Então, esses objetivos estão bem claros, a diretoria ajudou a definir, a discutir eles, a equipe está sabendo desses objetivos, ou isso ainda está na cabeça de um ou de outro, dentro da organização, do fundador? Para eu atingir cada um desses objetivos, eu vou ter um conjunto de estratégias, né? Então, aqui você pode fazer de várias configurações, aqui é apenas um modelo, mas eu quero ser aqui, né, didático e simples com todos vocês aí, independente da estrutura e do tamanho da sua organização. Então, para eu atingir um determinado objetivo, eu vou ter que percorrer um caminho. Esse caminho a gente chama de estratégias. Se eu fosse fazer uma conta simples aqui, se eu tenho 3 objetivos, para cada objetivo eu vou ter pelo menos 3 estratégias. Opa, então eu já tenho um planejamento aqui que tem missão, visão, valores, tenho 3 objetivos, aí eu tenho 3 estratégias para cada objetivo, ou seja, eu já tenho 9 estratégias. Olha como é que já começa a ter uma estrutura, a gente começa a ter uma visão um pouco mais clara, mais detalhada de como a gente vai desenvolver as nossas ações dentro da organização. Então, a partir dessas estratégias, o que eu tenho que fazer para desenvolver as estratégias? Eu vou ter lá o que a gente conhece, né? O famoso plano de ação. Com certeza, todos aqui que estão nos vendo neste momento, participando aí do Enats, têm experiência, já fez algum plano de ação do mais detalhado, complexo ao mais simples. O que vai fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer, quanto custa para fazer. Então, esse nível de detalhamento do plano de ação, ele faz sentido e fica organizado se ele está relacionado a uma determinada estratégia e essa estratégia está relacionada a um objetivo. Então, o que eu já reforço para você aqui? Nós vemos muitos planejamentos de organizações, até elaborados, com certo volume de informações, só que a gente percebe e identifica o quê? Muitas das vezes, que não há uma certa lógica e hierarquia entre esse planejamento, entre objetivo, estratégia e plano de ação. Então, aqui já fica uma dica para vocês aqui de organize isso por temas, por áreas, objetivos da área financeira, objetivos da área de projetos, objetivos da área de mobilização de recursos, objetivos da área jurídica. Ok? Então, você pode tematizar isso com base na sua estrutura e na sua complexidade. Então, nós temos objetivos, para isso eu vou ter estratégias, para eu atingir as estratégias eu tenho que ter um plano de ação. Tudo isso eu faço num contexto de um período, é um cronograma, então é um planejamento de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. A sua equipe da organização dá conta de fazer um planejamento de quanto tempo? Obviamente que aqui a gente considera que, em tempos de pandemia agora, quantas organizações tiveram que rever, né, revisar metas, entregas. Então, tudo isso vai depender da sua capacidade de visualizar esse tempo. E aqui eu já faço um destaque interessante, que é o seguinte: tem 2 grupos de organizações, aquelas que já estavam com o seu planejamento estratégico mais maduro, mais evoluído, já olhava para mais 3 anos, algumas até 5 anos, né, numa visão de futuro aí de 5 anos, a gente chama também de linha de visão. Essas organizações que já tinham essa linha de visão, eu posso dizer para vocês que nesse período de pandemia, elas tiveram mais maturidade e condições de tomar decisões do que aquelas outras organizações que tinham planejamento estratégico, mas ainda muito no curto prazo. Ou seja,
se eu sou gestor de uma organização social, que meu planejamento estava focado somente em 2020, com todas as alterações, nossa, como vai ficar o meu 2021? Se eu tivesse um planejamento lá, 2023, 2024, com certeza, aqui eu destaco para vocês. Esses gestores têm uma visão mais ampla e mais madura, a princípio, para poder o quê? Identificar realmente os impactos desse ano de 2020 e qual que é a relevância disso no contexto do planejamento como um todo. E a base do nosso planejamento que é o quê? É o orçamento. Então, esse orçamento aqui ele tem que estar alinhado com esse cronograma, com esse conjunto de planos de ações que, sendo realizados, vão atingir as estratégias colaboram para a gente atingir os objetivos. E aqui a gente tem a reflexão, estamos cumprindo ou não a nossa missão? Então, isso aqui, gente, é uma estrutura genérica, é uma base, que eu diria, de um planejamento estratégico, tem várias metodologias para serem feitas isso, mas aqui é para a gente ter uma visão, ficarmos na mesma página aqui. Então, quando eu falo de planejamento, eu considero essa estrutura básica e tudo isso aqui está dentro de um contexto de ambiente interno e externo. Então, ou seja, qual que é a qualidade da sua equipe, quais são os pontos fortes e os pontos fracos da sua organização. Quando eu falo do ambiente externo, eu estou falando o quê? Das oportunidades e das ameaças. Então, nós estamos antenados para todas essas alterações desses ambientes, sejam ele interno ou externo. E, por fim, aqui, o que eu falo para todas as organizações que a gente tem acompanhado aí e atendido, que é qual é o seu diferencial? Se eu sou um mobilizador de recursos, um investidor, por que eu invisto na sua organização e não invisto naquela outra organização? Então, além de você ter esse planejamento estratégico, essa base clássica, eu coloco outro desafio para vocês. Qual é o seu diferencial? O que você está entregando de valor para a sociedade? E se isso é diferente ou não de outras organizações? Sendo que a ideia aqui não é de competição, não é que eu faço a minha organização social melhor do que a outra. No terceiro setor, eu acredito em cooperação, em integração, colaboração. Mas nós sabemos que o terceiro setor, por outro lado, existe sim um mercado, tem concorrência, tem organizações disputando editais, projetos, patrocinadores, apoiadores. Ok? Mas voltando aqui para o nosso planejamento estratégico, então, como que você organiza tudo isso? Isso está formalizado? Isso está só na cabeça de uma pessoa, do fundador, de um diretor? Ou isso é compartilhado? Como é feito isso? Você faz revisões periódicas, anuais? Então, a partir dessa reflexão, eu vou para o próximo slide aqui para compartilhar com vocês a seguinte visão. Então, uma vez que você tem o seu planejamento estratégico minimamente formalizado, ou seja, você coloca ali as suas intenções dentro de um prazo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se fosse para eu recomendar para vocês aqui, é que vocês pensassem pelo menos em 3 anos. Aquelas organizações que conseguem pensar num plano de 5 anos, eu considero já um grande avanço, uma boa maturidade. Mas vamos pensar em pelo menos 3 anos. Se eu faço esse planejamento, então eu tenho aqui a figura de vocês, um ciclo, onde a primeira etapa é elabora-se esse planejamento estratégico. Se eu tenho ele elaborado, a segunda etapa é o que a gente chama de AGM, Avaliação Geral Mensal. Isso aqui é um conceito que nós trabalhamos aqui na Fundação Dom Cabral, que ele parece ser, entre aspas, relativamente simples, mas que se chama Avaliação Geral Mensal. Ou seja, como você está acompanhando o seu planejamento estratégico na sua organização? A diretoria participa? Os gestores, os executivos, a equipe de projetos, como que é esse acompanhamento? Ou você espera ali, a cada 6 meses você vai lá e vai saber como que está acontecendo, se está dando certo, se está dando errado, ou você vai uma vez por ano? Alguém vira para mim e fala assim, Oswaldo, mas eu sou diretor voluntário, eu não tenho muito tempo para poder ir lá na organização, então eu deixo lá que eles cuidam de tudo isso. Eu não vou entrar na discussão aqui agora, sobre se você é um dirigente, um gestor remunerado ou não, mas se você é voluntário, eu parto da premissa que você tem um compromisso, sim, com essa organização. E cabe a você ajudar a contribuir nesse modelo. Então, o que é a AGM? A AGM é você, todo mês, e quando eu falo mês aqui é simbolicamente, mas eu recomendo que seja pelo menos mensal essa reunião. Oswaldo, mas mensal é muito, é pouco? Aí vai depender da realidade da sua organização, ok? Mas só para em termos de entendimento aqui, imagine então que durante um ano, uma vez por mês, a diretoria da sua organização se reúne
junto com a equipe executiva que está com os projetos e programas que são desenvolvidos, e vocês fazem a avaliação mensal. Está dando certo? Os nossos objetivos estão sendo cumpridos? Estamos mais próximos? As estratégias que nós escolhemos para atingir os objetivos estão sendo aplicadas? Está dando certo? Tem alguma dificuldade? Como está o nosso plano de ação? O orçamento previsto e realizado, ele está dentro do previsto, do nosso cronograma, desembolso, por exemplo? Como é que está a prestação de contas com os nossos parceiros? Parece muito simples isso, mas eu deixo vocês para pensarem. Qual de vocês que está nos assistindo aqui agora, ouvindo essa reflexão sobre planejamento estratégico, tem feito isso de forma disciplinar? Todo mês eu sento com a equipe e estou vendo como está o nosso planejamento. Seja daquele ano, seja de 2 anos, de 3 anos, ou, enfim, como que ele se atualiza a cada mês. Então, na terceira etapa, que a gente chama de revisão. Então, retomando, você cria o seu planejamento estratégico, você faz o acompanhamento mensal. E por que esse acompanhamento mensal? Para você não esperar dar errado, para você alterar. Como diria um ditado popular, né? Depois que o leite derramou, provavelmente, enfim, a sua receita vai ser alterada. Então, a ideia da reunião mensal é porque é um tempo mínimo que você consegue olhar para o mês anterior, olhar seus indicadores, as suas metas, conversa com a equipe, e se você precisa fazer algum ajuste naquele mês posterior, você ainda tem um tempo, uma condição mínima de agir de forma mais proativa e não ficar simplesmente de forma reativa. E, por fim, é o que a gente chama de revisão. Essa revisão do planejamento, e aqui, claro, eu vou chamar a atenção para esse momento de pandemia agora. Quantas organizações que agora, com a pandemia, tiveram mais facilidade de fazer análise, porque já tinha uma estrutura de planejamento, que é essa que eu compartilho com vocês aqui, que também é do slide anterior. Ou seja, eu olho para a minha visão, para a minha missão, valores, eu sei quais são essas variáveis do ambiente, objetivos, estratégias e o meu orçamento. Eu tive que paralisar o projeto, eu vou poder negociar, vou prorrogar, eu vou ter que, enfim, mudar a estrutura proposta. Quantos projetos nessa pandemia tiveram que se adaptar para o digital? E você vai no plano de trabalho, ajusta isso, ajusta a equipe, ajusta o orçamento, renegocia prazo. Então, o ciclo, para a gente já fechar essa reflexão então que eu trago para vocês, ou seja, planejamento estratégico em tempos de pandemia. Ou seja, para aqueles que já fazem planejamento, eu entendo que, claro, essa crise, ela com certeza vai ficar na nossa história, nessa intensidade, com todo esse impacto, ninguém fez uma previsão disso. Mas para quem já tem um planejamento, minimamente, é uma maturidade, é uma certa segurança. E aqui eu compartilho com vocês já de relatos de gestores que a gente tem relacionamento, que a gente conhece, que o quanto ajuda já ter um planejamento. Que nessas horas, quando a gente precisa parar um projeto, renegociar, se a gente já tem uma visão de médio e longo prazo, como que isso fica relativamente mais fácil do que aquela organização que não tem esse plano e, de fato, ela não consegue ter essa visão de longo prazo, então ela toma uma decisão que é mais imediatista. Então, fica aqui o desafio para vocês aqui de olhem para o seu planejamento estratégico, elaborem, revisem, não precisa ser algo complexo, utilize essa estrutura simples que eu compartilhei com vocês aqui, tem várias formas de você poder sofisticar, fortalecer, melhorar isso aqui, mas minimamente, não adianta também você ter um mega planejamento de 200 páginas que ninguém está lendo, ninguém da sua organização acompanha, e às vezes num formato mais reduzido e simples, você tem uma comunicação eficaz com todas as pessoas da sua organização social. Deixo aqui a nossa recomendação dessa reunião mensal. Isso é uma coisa que a gente usa em todas as organizações que a gente atende aqui na Fundação Dom Cabral, dentro do nosso programa da POS, que é o Programa de Organizações Sociais. Então, nós temos um trabalho que a gente acompanha mensalmente as organizações sociais com essas reuniões de avaliação geral mensal. A gente olha para o planejamento e ali a gente vai criando o que a gente chama que é um processo de amadurecimento dessa visão de uma gestão baseada em um planejamento. E quanto mais essa disciplina aumenta, os diretores participam, a equipe executiva participa, em alguns momentos até os parceiros são convidados para participarem dessas reuniões, com o tempo essa diretoria de fato vai o que a gente chama
dessa busca, dessa maturidade de conseguir, de fato, fazer uma gestão que a gente tem informação para decidir, a gente olha para os objetivos, a gente tem indicadores, né? A gente pode montar um painel mostrando ali aqueles resultados que a gente alcança e que, ao final dessa sequência de reuniões mensais, a gente chega no final do ano com o que a gente chama, né, o famoso relatório de atividades, né? Esse ano foi bom, valeu a pena. E quando você já termina o ano já com essa sequência de reuniões mensais, isso facilita, inclusive, já a revisão e atualização do seu planejamento do ano seguinte. Então, fica aqui essa recomendação e a reflexão para a gente fechar neste período aí de pandemia, o que está mudando? É as suas ferramentas, é a sua visão? Ou seja, você está agora, precisa ser mais proativo e você vai passar a utilizar ferramentas que vão permitir uma gestão que esteja mais na sua mão, que você consiga envolver a sua equipe. E essa são palavras que eu tenho utilizado muito aí com as organizações do terceiro setor, que é paixão. Quem aqui de vocês que não tem paixão em trabalhar no que você faz hoje? De ajudar o próximo, de gerar impacto social, e por que não, né? Fazer negócios sociais é uma tendência muito forte hoje, para que as organizações tenham mais sustentabilidade, mas sem perder a sua história, a sua vocação, a sua razão de ser, que é a sua missão. Então, eu considero que todos têm paixão aqui, mas essa paixão tem que ser somada à gestão. Então, nós temos ferramentas, desde o planejamento estratégico, da gestão orçamentária, gestão de pessoas, né? São situações que a gente precisa compreender enquanto uma organização que é social, sim, mas ela tem uma estrutura, demanda de recursos e condições para a gente atingir todos os nossos objetivos. Então, aqui como reflexão para todos vocês aqui, ou seja, paixão mais gestão é igual a impacto sustentável. Então, que essa pandemia nos ensine, né, seja para, né, como também diria um grande ditado, né, ou é pelo amor ou pela dor. Tem organizações sociais que, de fato, apesar de todas as dificuldades dessa pandemia, já estava em um processo de gestão mais maduro, mais avançado, e estão conseguindo reverter isso em oportunidades. E para aquelas que estão com maior dificuldades, fica aí o desafio, conte conosco aí, tem toda a equipe aí do SEMAS, do ENATS, trazendo reflexões importantes, e a mensagem que a gente deixa para vocês aqui é de buscar realmente esse impacto sustentável, que é essa soma dessa nossa paixão pelo terceiro setor, mas ao mesmo tempo buscando as melhores ferramentas aí para nos dar condições de fazer um trabalho que a gente pode considerar de forma profissionalizada. Não dá mais para fazer o bem o outro de forma amadora. Hoje nós somos exigidos, né, a régua subiu. A régua subiu no terceiro setor, então ajudar o próximo é fundamental, mas mais do que isso agora, com qualidade, com comprometimento, e isso a gente busca aí nessa gestão profissionalizada. Bom, espero ter deixado essa reflexão aqui não como uma solução definitiva, mas que nesse período de pandemia a gente então consiga, de fato, ter uma percepção e uma sensibilidade de, se preciso, revisar a nossa missão, revisar a nossa visão e, por que não, em alguns casos, revisar valores. E com essa revisão que você, então, tenha um planejamento estratégico desse pós-pandemia. Então, como vai ser a sua organização em 2021, 2022, 2023, e que, independente da intenção dos ajustes e alterações que você precisar fazer, que você use de ferramentas do planejamento para te ajudar, para auxiliar, não somente você como fundador ou dirigente, gestor, mas que a equipe também participe e que seja um processo, de fato, de renovação, de ajustes, e vamos realmente olhar aí que o terceiro setor ele vai continuar, sim, fazendo diferença nos programas e projetos sociais, ambientais, educacionais, na área de direitos humanos, e nós acreditamos, né, fortemente que o terceiro setor, sim, a cada dia exerce um papel muito importante em parceria com o poder público, com as empresas, e que juntos aí, nessas, né, nas chamadas relações intersetoriais, que a gente de fato gere esse impacto social que é o que a gente deseja. Bom, grande abraço, nos encontramos aí em outras oportunidades, e parabéns ao SEMAS por toda a organização do evento,
por mais esse Encontro Nacional do Terceiro Setor. Um abraço e até mais.